Quero te convidar a abrir a Bíblia lá no livro de Ruth, versículo 1 a 3, livro de Ruth. O tema da mensagem é o dia que faltou pão na casa do pão. Diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Amém, queridos? Feche seus olhos. Santo Deus, essa é a Tua palavra, Senhor, palavra inspirada, palavra do céu, palavra que alimenta a nossa alma, Pai. E precisamos da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua orientação, Pai, a ouvir essa mensagem nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz e não a voz do homem. Dá-nos direção, dá-nos sabedoria, Senhor. Fica conosco e abençoa-nos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, queridos? Podem sentar-se. Irmãos, o livro de Ruth é uma linda história de amor. Hernandes Dias Lopes diz que esse é um dos mais belos romances da Bíblia. É uma das joias mais ricas e encantadoras de toda a literatura mundial. É um livro inspirado que nos ensina lições maravilhosas, magníficas. Leon Morris chama esse livro de uma história perfeita e David Atkinson o chama de história de encanto e deleite. São títulos que muitos autores ao longo dos séculos têm dado. Warren Wiersbe diz ser essa uma história de amor. Isso por quê, queridos? Fala tanto de amor. Porque fala do amor de Ruth para com a sua sogra Noemi. Esse livro fala do amor de Boaz para com Ruth. Fala do amor de Deus para com Ruth, tanto para com Boaz, e também o amor de Deus para com Noemi. Então, essa é uma linda história de amor. Uma história de redenção, em que Boaz, um tipo de Cristo, resgata Ruth, um tipo da igreja. Então, esse é um romance ideal entre Boaz e Ruth, entre Deus e o seu povo. John Piper diz que o livro de Ruth é uma história que mostra como Deus se move de maneira misteriosa e maravilhosa. E muitas vezes nós não entendemos. É uma história para pessoas que se perguntam: onde está Deus quando tudo dá errado? Onde está Deus quando não há sonhos, não há visões, não há profecias? Esse livro é para pessoas que querem saber onde Deus está quando uma tragédia após a outra nos acomete ou ataca a nossa fé. É uma história para as pessoas que se perguntam se vale a pena uma vida de integridade em tempos difíceis, se vale a pena ser vivida uma vida no momento do caos. Essa também é uma história para pessoas que não podem imaginar que coisas grandes podem vir de uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida simples, como foi o caso de Noemi e Ruth. É uma das principais mensagens desse livro. Uma das mensagens principais desse livro é que Deus está trabalhando no pior dos tempos. Deus está trabalhando no pior dos tempos. E nós temos vivido o pior dos tempos, né, amados? Em meio a essa pandemia. E o pior dos tempos em que Deus trabalhou está no contexto desse livro de Ruth.
no contexto em que esse livro aqui foi escrito, porque olha aí no versículo 1, parte 1, parte A, diz que nos dias em que julgavam os juízes. Então, esse foi o contexto em que o livro de Ruth foi escrito. Queridos, esse foi um dos piores momentos da nação de Israel. Foi um período de grande instabilidade espiritual, moral e financeira. Foram mais de 350 anos em que os juízes, após a morte de Josué, governaram a nação de Israel. E tem um refrão horroroso que aparece ao longo desse livro, dizendo que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, dentro do contexto de juízes. Cada um fazia, não tinha rei. Foi um período encharcado de sangue, que contém histórias de arrepiar os cabelos de quem tem cabelo, porque eu não tenho. E gelar o coração. E se alguém fizesse um filme baseado no livro de Juízes, com certeza seria menor para menores de 38 anos, ou maiores. Então, a instabilidade política, o colapso moral e a infidelidade espiritual foram as marcas distintivas desse período do livro de Juízes. E Ruth foi escrito dentro desse contexto. E o interessante é que Josué foi o livro da vitória. Quando você lê o livro de Josué, é só vitória, conquista, né? Mas Juízes é o livro do fracasso. O livro de Juízes, o povo pecava e Deus mandava juízo. Se você já leu o livro de Juízes, se não leu, leia. Não é uma linda história de amor. Pelo contrário, o povo pecava, Deus mandava juízo. O povo se arrependia, Deus liberava o perdão. Ou seja, o livro de Juízes pode resumir-se em 4 palavras: pecado, servidão, tristeza e salvação. Agora, fazendo um contraste entre o livro de Juízes e o livro de Ruth, podemos observar que o livro de Ruth fala de quê? De amor. O livro de Ruth fala sobre amizade, generosidade, trabalho, gratidão, sinceridade. Essa é a ênfase do livro de Ruth. Juízes, por outro lado, fala de anarquia. Juízes fala de guerras, assassinatos, traição, idolatria, desobediência. Tudo isso no contexto de Juízes, que você vai saborear lendo esse livro inspirado por Deus. No livro de Juízes, o julgamento de Deus está mostrando à nação de Israel a loucura do pecado. Mas quando vamos para o livro de Ruth, o amor e as virtudes são tremendamente recompensados. Esse é o contexto de Ruth. Sendo assim, queridos, é incrível como uma história de amor tão bela pode se passar num período tão negro da história de Israel. Mas não é o que acontece hoje em dia também? Parece que é uma repetição. Vivemos tempos conturbados, em nível nacional, em nível internacional. Tempos de declínio moral, espiritual, frieza, apatia espiritual. No entanto, Deus ama este mundo perdido e está em busca de uma noiva. Ele está em busca de você, para que você faça a diferença no meio desse caos, desse livro de Juízes, da atualidade que estamos vivendo. E por mais difíceis que sejam os tempos, ao conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possamos fazer parte dessa linda história de amor também para a glória de Deus. Sendo assim, amados, eu quero analisar algumas particularidades desse livro de Ruth. Em primeiro lugar, não se sabe quem escreveu essa linda história de amor. Muitos entendem que tenha sido escrito pelo profeta Samuel, por causa do estilo literário. O Talmud, que foi escrito no 2º século da era cristã, também atribui esse livro a Samuel. Outros sugerem que quem escreveu Ruth provavelmente tenha sido Davi ou até Salomão, o autor humano. No entanto, o mais importante de tudo não é saber quem foi o autor humano, mas lembrarmos que por trás do autor humano, quem quer que ele fosse, está o divino Deus. Pois Ruth é a história de Deus, é a palavra de Deus para nós, para o nosso bem, para o nosso dia a dia. A data provavelmente no início do livro de Juízes, alguns supõem, entre os anos 1400 a 1050 a.C. E como já vimos, essa foi a pior fase da nação de Israel.
John Piper, mais uma vez, diz que uma das principais mensagens deste livro, pequeno, é que Deus está trabalhando no pior dos tempos. Mesmo com os pecados de seu povo, Ele pode e tem trabalhado para a sua glória. E quando você pensa que Ele está distante de você, ou até se voltou contra você, a verdade é que Ele está criando alicerces para maior felicidade em sua vida, conclui John Piper. Em segundo lugar, o livro de Ruth não é um conto, nem uma novela, mas uma história real, queridos. É fato. Como eu disse na quinta-feira sobre Sodoma e Gomorra, né? São fatos que aconteceram na história da carochinha. Ele é apresentado aqui nesse livro como uma narrativa encantadora, verídica, real, comprovada, né? Não é um folclore, mas é uma história de redenção. Esse livro fala de pessoas reais, de carne e osso, e não de seres mitológicos ou cidades lendárias. Emile Garrafalo diz que essa é uma história de amor entre gente de carne e osso, que ilustra verdades profundas acerca de como Deus age, de como Ele está ao mesmo tempo tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. E mais, queridos, esse livro trata de cidades que realmente existiram, como Belém e Moabe. Esse livro trata ou aborda costumes comuns do povo de Israel e revela também a genealogia do rei Davi. E por que não dizer a genealogia do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Mateus 1:5 diz que Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, que foi o pai do rei Davi, da onde vem a linhagem do Senhor Jesus. Então, esses e outros fatos nos revelam que o livro de Ruth não é uma história da carochinha, mas trata de relatos que realmente aconteceram. Em terceiro lugar, o livro de Ruth trata de assuntos de nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Isso mostra de maneira brilhante a realidade dos fatos. Por exemplo, encontramos no livro de Ruth os mesmos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Problemas financeiros, problemas de doença, morte, viuvez, sogra. Tem tudo no livro de Ruth. Ele também fala das decisões que precisam ser tomadas. Esse livro fala do valor do trabalho, a importância que se deve dar aos pobres. Quando nós vemos lá a generosidade de Boaz para com Ruth, a pobre, né? Ele trata também da difícil decisão de mudar de um país para o outro, ou de um bairro para o outro. Decisões que às vezes têm que ser tomadas, mas muitos dão cabeçadas, se precipitam. Então, essa mudança ou imigração de um país para o outro, como diz Hernandes Dias Lopes, pode trazer mais dor do que alívio, mais lágrima do que consolo, mais perda do que ganhos, mais morte do que vida. E foi o que vimos nessa história aqui. Mudaram de um lugar para o outro por causa da fome, e em vez de encontrar a solução, encontraram a morte. A maioria dos imigrantes, ainda hoje, sofrem muitas perdas no âmbito familiar. Há famílias machucadas, enfermas, por decisões precipitadas. Um outro detalhe, esse livro encara de frente o grande dilema da amargura contra Deus. Quando as pessoas elas descarregam em Deus toda a culpa, né? Botam a culpa em Deus por decisões que elas tomaram. Culpam a Deus. Mas Deus é o culpado, mas ela que errou. Noemi estava dentro desse contexto. Ao mesmo tempo, o livro de Ruth nos fala sobre a força da amizade, a beleza da providência e a recompensa da virtude. Todos esses fatos de respeito, queridos, ao nosso cotidiano. Não podemos nos esquecer também que esse livro é um tributo às mulheres, tão desprezadas ao longo dos séculos, de milênios, porque há 2 livros da Bíblia com nomes femininos. O primeiro é Ruth. Esse livro, uma gentia que se casou com um judeu e se tornou a ancestral
do rei Davi e do próprio Senhor Jesus. E o segundo livro é Esther, uma judia que se casa com um gentio para salvar o seu povo de uma grande tragédia. Agora, Ruth e Noemi são as personagens que mais se destacam nesse livro. Duas mulheres guerreiras que se uniram pela providência divina. Noemi era o quê? Uma judia idosa, pobre, viúva, sem filhos, e Ruth também, uma moabita, né? Gentia, também pobre, sem filhos, mas que se apegou com dedicação à sua sogra e se converteu ao Deus de Israel. No entanto, queridos, não podemos deixar de dizer que o personagem central ou principal do livro de Ruth não é nem Boaz, nem a própria Ruth, nem Noemi, nem Elimeleque. O personagem principal desse livro aqui é o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que mandou fome em Judá por causa do pecado do povo. Foi o próprio Deus que enviou depois novamente pão à cidade de Belém, lembrando-se do seu povo. Foi o próprio Deus que constrangeu Ruth a ficar com a sua sogra Noemi e voltar para Belém, como veremos mais adiante. Foi o próprio Deus que marcou o encontro casual entre Ruth e Boaz. Por que não dizer, foi o próprio Deus que permitiu a Ruth engravidar de Boaz e ter um filho, cujo nome era Obed, que veio a ser avô do rei Davi. Por fim, foi Deus que inspirou o escritor humano a escrever essa linda história de amor. Isso porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Em quarto lugar, o livro de Ruth revela o perigo das decisões precipitadas. Vou ler mais uma vez o texto que acabamos de ler. Nos dias em que os juízes governaram Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Muitos questionam se a atitude de Elimeleque foi correta ou não, ao deixar Belém e ir para Moabe. Não é isso? Ele morava em Belém com sua família, mas num momento de grande fome, ele os levou para a terra de Moabe. Queridos, humanamente falando, né, ele agiu certo. Já que em Belém não havia pão, havia fome, não tinha recursos, ele foi buscar pão aonde tinha pão. No caso aqui, em Moabe. Isso não é o que geralmente acontece? Às vezes a pessoa não está bem no emprego, ganha pouco e não tem nenhum outro benefício. Então ele procura algo melhor, que lhe dê mais condições de manter a família. Mudança é normal no nosso dia a dia. Só que no caso de Elimeleque aqui, ele não estava mudando de emprego, mas de país. E mais, o problema não era ganhar pouco, mas não ter recurso nenhum. A Bíblia diz que havia grande fome na terra. A fome foi a causa que levou Elimeleque a descer para Moabe, que levou também Abraão e Jacó ao Egito, que levou Isaac a Gerar, e que levou o próprio Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, queridos, dentro de uma perspectiva humana, racional, prudente, Elimeleque fez o que era certo, dado as circunstâncias do momento. Agora, dentro de uma perspectiva espiritual divina, Elimeleque tomou a pior decisão da sua vida. É claro que a vida é feita de decisões. E às vezes até o fato de não decidir é a decisão de não decidir.
Por que ele tomou a pior decisão da sua vida? Irmãos, Elimeleque foi o primeiro a morrer. Chegou em Moabe e morreu. Depois de 10 anos, seus filhos também morreram. Eu não penso que toda essa tragédia tenha sido coincidência, não. Não foi. Até porque ele levou sua família para o terreno do inimigo. Irmãos, os moabitas surgiram, para os irmãos terem uma ideia, de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. E mais, em Números 22 a 24, vemos que Balaque, o rei dos moabitas, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E mais, as mulheres moabitas corromperam moral e espiritualmente o povo de Israel. Deus ficou irado, diz a Bíblia, e matou em um só dia, por causa dessa depravação moral entre as mulheres moabitas e os israelitas, matou num só dia 25 mil pessoas. Como está lá em Números 25, versículo 1 a 3, que diz: enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E se você ler mais à frente, você vai ver que 24 mil pessoas morreram por causa dessa contaminação. E mais, queridos, dentro do contexto do livro de Juízes, os moabitas escravizaram a nação de Israel por 18 anos. Por essas e outras, fica evidente que aquele não era um lugar ideal para Elimeleque levar sua família. Na verdade, ele não tinha nem que ter saído de Belém. Elimeleque errou em não procurar entender o motivo ou o porquê da grande fome que eles estavam enfrentando. Grande fome que assolava toda a nação. Irmãos, essa fome, como eu já disse, que sobreveio a Belém, não era uma casualidade, não era uma catástrofe natural, não, mas um castigo de Deus, devido ao pecado humano. Sempre que o povo de Deus se envolvia com idolatria, sempre que o povo de Israel se envolvia com imoralidade, com prostituição, você vai ler na Bíblia, a mão de Deus pesava, o couro comia. E Deus continua sendo o mesmo. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, sempre que o povo errava, Deus corrigia. Walter Baxander diz que o pecado tirou os anjos do céu. O pecado tirou Adão do paraíso. E o pecado também privou milhares de israelitas de entrarem na terra prometida. E agora priva também Israel do pão. Porque o povo apartou-se da sua lei, Deus suspendeu a provisão. O juízo nacional enviado sobre a nação afetou a história individual dessa família, que entrou em colapso. No entanto, amados, Elimeleque deveria ter raciocinado algo assim. Ele devia ter pensado, se há uma fome aqui, na cesta de pães, isso significa que Deus está irado conosco. E Deus deve ter um bom motivo para a sua ira. E assim a solução para a fome não é que venhamos fugir, mas nos arrepender. Só que em vez de ele se arrepender, fugiu. Em vez de se voltar para Deus, ele preferiu se mudar-se para Moabe. Resumindo, ele procurou sarna para se coçar. Ele tentou o diabo. Ele tomou a pior atitude da sua vida. A grande verdade, queridos, é que muitas vezes o mal nos atinge por causa das nossas atitudes ou por falta das nossas atitudes. Ou agimos ou deixamos de agir e o mal nos atinge. Muitas vezes somos nós que abrimos brechas para Satanás. Somos nós que deixamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Somos nós que permitimos a frieza espiritual assolar o nosso coração. Somos nós que deixamos a preguiça nos dominar e não buscamos a palavra de Deus, não meditamos nas Escrituras. Somos nós que deixamos de congregar, de orar ou de jejuar. Somos nós que deixamos de honrar a Deus com a nossa renda
e com as primícias de todos os nossos ganhos. Como diz Provérbios 3:10, honra ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produz. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Se invertermos esse versículo, ele não deixa de ser verdadeiro. Se deixarmos de honrar a Deus com nossos bens e com a melhor parte da nossa renda, nossos celeiros ficarão vazios. Essa é a lei da semeadura instituída por Deus e não pelo homem. O que retemos, queridos, se torna prejuízo para nós mesmos. Muitas vezes passamos por crises e mais crises, momentos de angústia, de lutas e tribulações. A tempestade cai sobre a nossa cabeça. Tem momentos que a enxurrada vem tudo ao mesmo tempo. Vem problema financeiro, vem a doença, vem a confusão no lar, problema na igreja. O que fazer diante disso tudo? Será que mudar é a solução? Será que mudar de emprego resolve? Será que forçar para ser demitido, como muita gente faz? Começa a meter atestado, falta e faz de tudo para ser mandado embora, pensando lá na frente na indenização. Será que isso resolve? A bem da verdade, queridos, o dinheiro da indenização acaba rápido e as contas continuam chegando. Depois só sobram as dívidas. Será que o divórcio resolve o problema de uma crise conjugal? Será que mudar de cidade ou de país vai ser a solução para o problema? Como Elimeleque pensou que seria? Irmãos, Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion escolheram fugir em vez de enfrentar a crise. Eles apostaram que a crise era irremediável e o caminho da fuga era a rota mais segura, uma rota de escape. Contudo, fugir nem sempre é a alternativa mais segura e sensata, queridos. Na hora da crise, ouça bem, na hora da crise, devemos olhar para Deus, em vez de mirarmos apenas nas circunstâncias. Olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. Quando nós somos encurralados pelas circunstâncias adversas, precisamos acreditar, confiar que Deus está acima e no controle de todas as coisas. Sendo assim, precisamos orar mais, jejuar mais, nos consagrar mais, antes de tomarmos atitudes que vão envolver toda a nossa família. Porque vai todo mundo no barco, todo mundo sofre junto. Geralmente, atitudes tomadas no calor das emoções ou centradas apenas nas circunstâncias tende a terminar em erro fatal. Então, se você está com dificuldades em seu casamento, fugir dele pelas vias do divórcio não é a solução. Na verdade, pode ser a pior solução da tua vida. Às vezes a pessoa acha que a solução para a crise conjugal é mudar de mulher, mudar de marido. Aí sim eu vou resolver o meu problema, mas a verdade, queridos, é que 70% daqueles que se divorciam para casar de novo, depois de 10 anos, separam de novo. 70%, olha aí. Então é melhor aturar o teu aí, filho. Você já conhece as manias, os gostos, as falhas. É que até que a morte os separe. Em nome de Jesus. O texto aqui não mostra que Elimeleque buscou a Deus ou se aconselhou com alguém antes de sair de Belém, a casa do pão, porque a palavra Belém significa casa do pão. E como faltou pão na casa do pão, Elimeleque foi buscar pão em outro lugar. É o que o texto está dizendo. Então, ouça bem, se você está insatisfeito com a sua igreja, mudar pode não ser a melhor solução. Se você enxerga muita coisa errada aonde você congrega, tenha certeza que você verá muita coisa errada para onde você for também. Isso é estatístico. Se onde você congrega não há pão, a solução não é mudar para outra igreja, mas orar um pouco mais, esperar um pouco mais em Deus. Quando falta pão espiritual na igreja, a solução não é abandonar a casa de Deus, mas buscar aquele que pode nos restaurar
e nos dar pão com fartura. Essa é a solução. Até porque mudar de igreja é uma atitude muito séria. Precisamos avaliar a situação, os prós, os contras, até porque você não vai encontrar uma igreja perfeita, com irmãos perfeitos, com um ministério perfeito, e muito menos com um pastor perfeito. Não vai encontrar. E se um dia você encontrar uma igreja assim, não entre nela, porque você vai estragá-la. Outro detalhe em relação à igreja. Existem muitas pessoas famintas de Deus, famintas da palavra de Deus, mas que não encontram alimento na casa do pão, que é a igreja. As pessoas estão famintas e vão para a igreja, vão para um culto para orar, vão a um culto para adorar a Deus e ouvir uma pregação bíblica. Mas o que elas encontram? Pouca oração, muito louvor, inúmeras apresentações e nenhuma palavra. Ou uma palavra de 20 minutos com encheção de linguiça. Desculpa a expressão. Então, quando falta pão na casa do pão, as pessoas ficam inquietas, famintas, e muitas delas vão buscar em outros lugares alimento para saciar a sua fome. Muitos vão o quê? Para a internet, para o YouTube, em busca de alimento. Só que o pior é que muitas dessas pessoas encontram alimento estragado. Tem muita coisa boa no YouTube, muito pregador bom, gente, que nos ajuda, mas tem muita coisa estragada. Tem muito falso profeta, tem muito falso mestre, tem muita gente desvirtuada, que desvirtua milhares ao mesmo tempo. Então, nessa busca por pão, muitos acabam comendo veneno pensando que é pão. Aprendem heresias pensando que é conteúdo bíblico. Jesus disse ao diabo que não só de pão viveria um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sendo assim, queridos, cabe a nós, pastores, pregadores, que congregamos aqui, a alimentar o rebanho de Deus. Cabe a mim e a você, meu amado, que tem oportunidade de pregar aqui nessa igreja. Cabe a nós trazer alimento para as ovelhas. Elas precisam ser alimentadas de forma balanceada para a glória de Deus. Precisam ouvir uma palavra de correção, não é isso? Mas também uma palavra de motivação. As ovelhas precisam ouvir uma palavra de confronto, sim, mas também uma palavra de fé. Nossas ovelhas precisam ouvir uma palavra sobre os perigos do inferno, como eu falei na quinta-feira, sobre Sodoma e Gomorra. Um exemplo do fogo eterno. Mas as ovelhas precisam ouvir também sobre as alegrias do céu. Precisamos ouvir sobre o amor de Deus, mas também sobre a ira de Deus, sobre a gravidade do pecado, mas também sobre a promessa do perdão divino. Porque ficar só pecado, 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 pecado e não mostrar a solução não resolve. Só produz pessoas frustradas, desanimadas, sem força alguma para caminhar. Só que é bem da verdade, infelizmente, tem pastores que não dão um alimento balanceado às suas ovelhas. Pregam sempre a mesma coisa. Mudam o texto. Já viu aquele pregador que muda o texto? Ele mudou o texto, mas a ladainha é a mesma. Está sempre martelando a mesma coisa. Irmãos, eu fui por mais de 7 anos numa igreja que não foi bíblica cristã, não. Que era sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Gente, dava vontade de sair correndo. Mas, meu Deus, a Bíblia é tão rica. Tanto conteúdo, tanto texto, tanta história, tanta aplicação. E a pessoa sempre martelando a mesma coisa. Queridos, não precisamos ficar batendo sempre na mesma tecla. Não precisamos ser repetitivos. Não precisamos ser maçantes. Não precisamos ser chatos. Essa é a verdade. Que Deus nos ajude nessa árdua missão de alimentar as ovelhas de Cristo com o pão, com a palavra de Deus. Pois ninguém gosta de comer sempre a mesma coisa, gosta? Papel? Quem gosta de comer sempre a mesma coisa? Arroz, feijão e ovo, todo dia. Pô, não é isso que acontece em muitos lugares, gente? Misericórdia. Concluindo, Elimeleque saiu de Belém, casa do pão, porque não tinha pão.
No entanto, ao ir a Moabe, ele encontrou o quê? A morte. Nesse caso, fica claro, queridos, que ele agiu errado. Ele foi em busca de pão, mas encontrou a morte. Seus 2 filhos, diz a Bíblia, também morreram. E, consequentemente, 3 mulheres ficaram viúvas por causa da atitude precipitada de um homem. Não sei se ele consultou toda a família ou ele pegou de orelhada e foi para outra nação. No entanto, precisamos ter cautela em relação às crises que passamos. Não podemos associar todos os nossos problemas a uma punição divina, como provavelmente foi o que aconteceu com Elimeleque. Todo o contexto mostra que o que ele sofreu foi consequência dos seus atos errados. Não podemos interpretar que cada dificuldade que passamos é um castigo divino, senão nós já vamos para um outro extremo. Até porque podemos passar pelas maiores crises da vida, estando no centro da vontade de Deus. Podemos passar pelos momentos mais difíceis, não por estarmos errando, muito pelo contrário, por estarmos acertando. Porque vida boa, vida em paz, vida tranquila, ou estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de vida tranquila e sossegada. Por exemplo, João 9, Jesus não associou a cegueira de nascença daquele jovem a algum tipo de pecado. Em Lucas 13, versículo 1 a 5, Jesus não disse que a torre de Siloé matou 18 homens ou pessoas por eles serem mais pecadores do que os demais. Jesus não disse isso. Sendo assim, não podemos dizer que toda tragédia, crise ou fatalidade são consequências de pecados específicos. No entanto, não tem como negar que aquela grande fome, no verso 1, foi a mão de Deus pesando sobre aquela família. Não temos como negar que a atitude de Elimeleque mudar de nação e ter sido o primeiro a morrer e depois seus filhos foi consequência da sua precipitação. Isso não quer dizer que Elimeleque fosse uma pessoa ruim. Isso não quer dizer que Elimeleque fosse um cara assim de mau caráter. Não, queridos, não. Muito pelo contrário, ele não era irresponsável. Ele devia ser um bom pai, um excelente esposo. Ele devia ser um ótimo vizinho. Porém, tudo nos leva a crer que ele tomou a decisão errada quando saiu de Belém para ir em busca de pão lá na terra de Moabe. O mais triste é que eles foram para Moabe em busca de sobrevivência. Mas encontraram o quê? A morte. Foram em busca de pão. E encontraram o quê? Doença. Foram em busca de vida. E encontraram uma sepultura. A terra estrangeira não lhes deu segurança, queridos, mas um enterro, ou 3 enterros. Concluindo, Warren Wiersbe diz que quando os problemas surgem em nossa vida, podemos fazer uma dessas 3 coisas: suportá-los, fugir deles ou usá-los a nosso favor. Se apenas suportamos nossas provações, elas passam a nos dominar e a tendência é nos tornarmos endurecidos e amargurados. Se tentarmos escapar das nossas provações, como Elimeleque, é bem provável que deixemos passar os propósitos que Deus deseja cumprir em nossa vida. Porém, se aprendermos a usar as provações em nosso favor, elas nos servem e beneficiam, e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém, queridos? Na próxima oportunidade estaremos falando sobre o significado dos nomes Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion. Vai ser bem interessante para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos